Vamos pedir, então, que faça uso da palavra a Maria Tereza Tavares Ruge, da UFPEL. Pode ser? Na tribuna. Muito da tribuna. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer ao vereador Marcos Cunha e cumprimentamos a todos os demais, a Fernanda, o Ivan e os ouvintes também da TV Câmara, né, nosso boa noite. Dizer que a gente, como sindicato, a gente ficou estarrecido quando pela primeira vez que leu essa reforma, né? Porque, na realidade, ela ataca todos os trabalhadores, não fica ninguém de fora, nem mesmo os aposentados, né? A reforma, ela consegue, né, trazer todo mundo para o mesmo bojo. E eu acho que é exatamente por isso que a gente está conseguindo fazer o contraponto, porque dessa reforma não ficou ninguém de fora, a não ser os militares, que conseguiram aí um grande avanço, que além de não estar junto na reforma, eles ainda conseguiram um aumento de salário, né? Dizer que essa emenda constitucional 6 de 2019, ela encerra um ciclo de garantias e de proteção que a gente conseguiu lá na Constituição Cidadã de 88, né? Com muita luta, a gente conseguiu colocar todas essas garantias na Constituição Cidadã. Garantias que hoje eles querem, então, retirar da Constituição e que nessa semana, eu estava em Brasília, o Fux, né? Ele falou que é inconstitucional, que é uma cláusula pétrea e que não tem como simplesmente eles pegarem tirarem todinha a Seguridade Social da Constituição. Talvez algumas alíneas ele se expressou, né? Mas toda a Seguridade Social não tem como tirar da Constituição. Talvez depois o Marcos, que é advogado, possa falar mais a respeito, né? Bom, na realidade, a reforma ela já começou com a 871, como o Marcos falou, né? Porque ela mexe em diversas situações. Ela mexe no auxílio reclusão, né? Que era uma coisa muito batida, que os presos podiam receber salário. Os presos não podem receber salário. É quem pagava o INSS, se tivesse uma situação de reclusão, durante um tempo a sua família receberia um salário para que pudesse sobreviver, né? Mexe na situação do pessoal, que, como ele já falou, né? Que da aposentadoria rural, que é o pessoal que mais necessita, tira. Então, imagina uma pessoa que mora, que esse país tem lugares que não chega nem televisão, né? Nem internet, hoje não tem nada. E a pessoa ela planta a vida inteira e ela, no momento que ela mais precisa, ela não pode se aposentar, porque nem seu sindicato, antigamente o sindicato poderia dar um documento para ele, que realmente ele trabalha na área rural. A partir da 871, não pode mais. Então, ele fica sem aposentadoria se ele não entrar no sistema, que vão criar agora, né? E a gente sabe o quanto o pessoal do meio rural tem dificuldade de se encaixar nesse tipo de sistema. Se ele não se encaixar no sistema, se ele não se cadastrar no sistema, a partir daqui não se aposenta mais, né? E eles falam em suspensão preventiva de fraude. Seria as pessoas que recebem um benefício que não precisam mais receber. Recebem um benefício continuado, não precisa mais. Antigamente, a pessoa, então, enquanto ela estava naquele processo de provar que ela necessitava, ela continuava recebendo. Agora, se o médico detectar que não, de repente, a pessoa não precisa receber, ou ela precisa fazer mais exames, já suspende, aí ela vai fazer, então recebe depois, né? E as carreiras de peritos, que é para nós foi uma surpresa, né? Cria uma carreira de perito, tira os peritos do INSS, e a partir daqui eles podem legislar sobre as aposentadorias. Eles podem retirar a aposentadoria e, inclusive, eles ganham uma parcela para isso, né? Alguns ganham. Então, já durante esse período aí anterior, muitas aposentadorias foram retiradas, nós tivemos problemas de pessoas que têm problema oncológico, né? Aí, de repente, foi lá consultar, mas a pessoa estava bem, o perito tirou. Não precisa mais receber, porque ela está curada. Quando a gente sabe que esse tipo de doença, principalmente, é uma doença que é difícil curar, né? Mas eles estão tirando o benefício, né? Já tiraram de pessoas que realmente necessitam. E o benefício de prestação continuada, né? Que é o pessoal dos idosos deficientes, que esse aí sim, esse eles bateram com tudo, eles tiraram, pelo que a gente tem noção e pelo que a gente ouviu da Anfip lá em Brasília, eles retiraram já quase que metade do benefício. Por isso que está esse povo que a gente está vendo na rua, está desassistido e não tem mais nem onde ir, onde morar. E aí os principais impactos da medida, né? Um pouco o Marcos já falou na desconstitucionalização, que é a situação de tirar da Constituição,
quando tira da Constituição, a partir daqui qualquer presidente pode ir lá e muda a aposentadoria, a gente nunca mais vai ter tranquilidade para dizer, bom, eu entrei nesse sistema, eu vou ter futuramente, estou pagando, futuramente eu vou me aposentar. Não vamos ter mais essa certeza, porque se tirarem da Constituição, aí qualquer um vai poder ir lá e mudar seu bel prazer. E fica sempre, e lá está escrito que quem é o proponente é o poder executivo, ainda tem mais esse problema, né? Ainda além de tirar da Constituição, deixar na mão do poder executivo. E aí vem o modelo de capitalização, que eles estão usando o modelo chileno, né? Que não ficou definido na lei, diz que vai ser definido posteriormente em lei complementar. Já tirando da Constituição, para que tenha maioria simples para votar, eles então já botam que vai ser legislado depois, para não ter esse perigo de ter muito voto para votar, né? E aí, o ministro Paulo Guedes, ele é o mesmo que estava no Chile, na época que foi feita a capitalização no Chile, ele participou lá daquele momento, né? Ele é banqueiro, né? Tem até alguns probleminhas aí com os fundos de pensões, que o banco dele teve alguns problemas. E aí, 30 e poucos anos depois desse sistema ser implantado no Chile, o que a gente vê? O Chile é o país que tem o maior índice de suicídio de pessoas idosas. Porque as pessoas ganham tão pouco. Imagina que as pessoas, quando acabou a aposentadoria delas, porque como é capitalização, tu faz uma poupança, se tudo durar muito, ela acaba. Então, eles foram obrigados a fazer um sistema de proteção, que lá eles dão R$200 para um casal, eles estavam dando, ou para uma pessoa, né? E aí as pessoas não tinham como comer. Então, o índice de suicídio é exatamente por conta que a pessoa trabalhou a vida inteira, quando ela foi usar aquilo ali que ela pagou, ela já não tinha mais condições, já não tinha mais como sobreviver. E aí eles tiram 10% do salário, depois isso é colocado em fundos privados, na maioria norte-americanos, né? E aí, um desastre social enorme, né? Que é isso aí que está causando esse modelo que eles estão trazendo para cá. A aposentadoria por invalidez, que se transforma em aposentadoria por incapacidade permanente, né? O que é isso? O servidor não pode ser readaptado, né? Se ele for considerado inválido, é permanente, ou ele sai ou ele não recebe nada. Então, ele não tem mais como ser readaptado em outra função. A criação de alíquotas extraordinárias, ou seja, toda vez que eles provam, ou que eles dizem que há um déficit no sistema, né, eles criam uma alíquota tanto para o pessoal que está na ativa quanto para os aposentados, para que o sistema possa continuar. Também não dizem como é que vai ser feita esse déficit, de onde que eles vão tirar, como é que vai ser feito, não dizem nada, só diz que vão criar alíquotas toda vez que tiver em déficit. E aí esses pagamentos extras vão ser também para aposentados e pensionistas, é para todo mundo, né? E aí o objetivo da reforma, como o Marcos falou, não é combater nenhum déficit, até porque a CPI do país provou que não existe déficit nenhum, né? Quem acompanhou a CPI viu que, na realidade, o que eles querem hoje é jogar essa poupança, entre aspas, que o brasileiro vai ter que fazer para a aposentadoria, né, na mão do mercado especulativo. É só isso, né? Não é nada assim, ó, que vá privilegiar ninguém, a não ser os fundos internacionais e os banqueiros. De resto, não tem ninguém que vai sair ganhando com essa situação, nem o país. E aí o governo manipula esses dados, esses cálculos, conforme o Marcos falou, né, para justificar essa proposta de reforma de Previdência. Quando, na realidade, o objetivo é acabar com a Previdência Social, né? É passar, então, para o sistema de capitalização para privilegiar banqueiros e outros grupos, né? E aí a gente pensa que existem outras maneiras de controlar esse déficit, já que o déficit, eles dizem que o déficit existe, né? Então, a gente tem a DRU, como também o Marcos já falou, com a desvirtuação das receitas da União, que retirou da Previdência Social, só pasmem, assim, até 2015, 519 bilhões, né? Só em 2016 foram 91,8 bilhões. E o Temer ainda aumentou para 30% depois, né? Quer dizer, esse dinheiro é um dinheiro que sai, não retorna, porque quando a gente está pagando, teria que ter um fundo, alguma coisa capitalizada, para no fim a gente ter como ter o dinheiro de volta. Simplesmente tiram e fica por isso mesmo. As renúncias fiscais, né, desonerações e autorizações para grandes empresas que não deixam de pagar, né? E só nesse ano de 2017 foram 45 bilhões, quer dizer, mais dinheiro que poderia estar dentro da Previdência e que eles deixam, as pessoas não pagam, aí fica por isso mesmo, né? As renúncias da Seguridade,
que somos mais de 370 bilhões até 2016, as grandes empresas não pagam, ela também espera aquele refis para pagar barato, quem paga, e tem alguns que não pagam nunca, e depois perdoam para continuar dando trabalho, e etc. Né? E os devedores sonegadores, né, gente? Que apesar deles terem multas muito mais baixas que qualquer um de nós, quando dever qualquer conta, com uma redução enorme de juros, que eles são premiados por isso, né? Eles acabam não pagando nem a dívida da Previdência, eles não pagam, né? E aí, nesse montante todo, aí, só de dívida para a Previdência, são 460 bilhões de reais. Quer dizer, só isso aí daria para pagar o tal rombo que eles dizem que tem na Previdência, né? Não precisaria nem ir muito longe, era só cobrar do sonegador e de quem deve. Tá? E esses grandes devedores, tipo a JBS, mesmo que eles tenham débito com a Previdência, eles recebem financiamento do BNDES e eles participam de licitação pública. A gente sabe como é que a gente, ali na universidade, e todos os outros demais órgãos públicos, qualquer probleminha que uma empresa da cidade tenha, não pode participar de concorrência pública, né? Esses grandes podem participar sempre. Nunca eles são cortados. E aí, assim, ó, os aposentados hoje, segundo o IPE, são 14,2% da população e a idade média dos aposentados é 67,9%. O país é enorme, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul é uma das maiores médias de índice de vida. E aqui está em torno de 75%, 76%. O maior é aqui, né? E não é em todo o Rio Grande do Sul, é em algumas partes. Agora, você imagina, se a média é 67,9%, se a aposentadoria vai passar para 65%, na realidade, todo o montante que retiram de nós vão pagar por 2 anos e meio. Né? Quer dizer, a gente vai pagar a vida inteira, precisa mais de 40 anos para trabalhar. A grande maioria nem vai se aposentar com esse 67%, porque como as pessoas não trabalham um ano inteiro, e são 40 anos que tem que descontar, o que acontece? As pessoas vão se aposentar com muito mais idade que isso. Então, quer dizer, a grande maioria da população brasileira, porque o mais pobre, ele tem trabalho intermitente, ele não trabalha sempre, ele não tem carteira assinada a vida inteira. Então, os mais pobres possivelmente nem vão chegar a se aposentar, a grande maioria, né? E aí os servidores públicos, eles colocam aí como nós somos culpados, né, de todos os males do mundo, né? Tudo que é culpa virou servidor público. Já houve essa reforma, já aproximou a aposentadoria do servidor público da iniciativa privada, inclusive a gente ganha o teto da Previdência, igualzinho ao regime geral da Previdência, né? Não ganhamos nada mais, e o que ganha mais tem que pagar por fora. Então, na realidade, as previdências elas já se aproximaram. Então, essa falácia que é o servidor público que onera, ela é mentirosa. Para ter uma ideia, todos nós, o bolo todo, né? Militares pagam 40%, 48% eles gastam do bolo geral da Previdência. Nós todos somos 52%. E eles sozinhos, 48%. Isso sem o aumentinho que eles vão ter agora, que com esse aumentinho, pouco, né, de 100 e pouco, eles vão ganhar. Vai aumentar muito mais ainda, porque eles ganham na ativa, eles ganham a mesma coisa que quando eles passam para... Como é que chama? A Previdência tem um nome diferenciado, né? Ah, mas eles ganham a mesma coisa tanto na... Como é que chama? Ah, da reserva, é. O da reserva ganha a mesma coisa que o que está trabalhando. Então, no caso deles, eles têm todos os direitos preservados. Né? E lembrando que em 2.865 municípios, a renda dos aposentados foi o que o Marcos falou, impacta mais do que o fundo de participação dos municípios. E aí eu vi o nosso governador dizer que é favorável à reforma da Previdência. Será que ele já pensou como é que esses municípios vão sobreviver? Como que vai ficar daqui para frente? Né? Como é que vai ser o impacto disso nesses municípios que não têm condições? E aí, o piso mínimo mantém a qualidade de vida, né? E, na realidade, o que acontece? Como tem esse piso mínimo, eu acho que é a única hora em que todos os trabalhadores são iguais. Né? Nós passamos a vida inteira, cada um de nós tem um salário. Quando a gente aposenta, como existe o piso mínimo e o máximo, todos nós recebemos, entre aspas, a mesma coisa. Né? Até porque o piso máximo de 5.800 e o piso mínimo sendo um salário mínimo, ele não é tão díspare como quando a gente está na situação do nosso trabalho. Que aí a gente tem gente ganhando 30 mil, outros ganhando R$500 e assim funciona. Né? Então,
eu acho que é a única hora em que democratizou um pouco, a Previdência Social democratizou um pouco, no final da vida, pelo menos, a vida de todos. E é exatamente isso que eles querem tirar. Então, eu acho que, assim, que a gente precisa mais do que nunca se contrapor contra esse projeto. Nós estamos fazendo tudo que a gente pode, gostaríamos que a população viesse junto conosco nesse momento para a gente poder se colocar contra. E só um último informativo, assim, a Bolívia é o país que mais protege os aposentados. 97% dos cidadãos de terceira idade no país têm acesso à aposentadoria. E aí vocês pasmem. Em 2007, Evo Morales implantou o programa de renda dignidade, com o objetivo de evitar a pobreza extrema, e reduziu a idade para a aposentadoria para 58 anos, e as especiais para 56. E a Bolívia é o país que mais cresce na região, sendo que o crescimento é de 5%, e o PIB da Bolívia é o dobro do PIB do Chile, né, que está sendo usado aí como exemplo pelo nosso governo. Então, eu acho que a gente tem que procurar esses números, a gente tem que se apossar dessa reforma, e a gente tem que procurar ver o que nos convém. Há que ter uma reforma, então nós temos que discutir essa reforma. Não pode o governo simplesmente nos tirar tudo que nós adquirimos ao longo da nossa vida, com muita luta, para de repente acabar com tudo e colocar uma capitalização que só vai beneficiar bancos e só vai beneficiar quem tem dinheiro para poder investir. Então, é esse o recado que a gente deixa para toda a população, que mais do que nunca venha junto conosco nessa luta. Nós precisamos lutar contra esse sistema de previdência, porque ele vai afetar todos, inclusive os aposentados, porque na lei não deixa explicitado quem é que vai pagar, quem já está nesse sistema atual. Porque quem paga é quem contribui. Então, se não vai ter quem contribui, não vai ter quem paga. Muito obrigada.